Bem, pessoal, nossa segunda aula, ela é sobre prefixos numéricos, né? Eu tenho aqui, é o que vem antes da unidade de medida, né? Você tem, os principais prefixos numéricos são esses representados aqui pelo livro, né? Você tem tera, giga, mega, quilo, mili, micro, nano, pico. Esses são os principais. É claro que a gente utiliza outros, por exemplo, o cent, né? Essa mesa aqui ela tem uma altura de 80 centímetros, isso é muito comum, né? Mas o DES, por exemplo, principalmente em exames laboratoriais, você usa o DES, né, para representar alguma amostra. Né? Então, mas os mais utilizados são esses: tera, giga, mega, quilo, mili, micro, nano, pico. Esses são os principais. E o que significa esses caras? Né? O que são esses prefixos? O prefixo, até o nome diz, é o que vem antes da unidade de medida. Por exemplo, aqui, ó, o K. O K, ele vem antes da unidade de medida. No caso, a unidade de medida é o metro. Então, eu tenho 1 quilômetro, né? É essa representação. Então, os prefixos, eles chamam prefixos por causa disso, porque ele vem antes da unidade de medida. Por exemplo, esse M aqui, ó, a representação do M é mili, né? Então, eu tenho 1 milímetro. E aqui, esse carinha aqui é o micro, ó. Esse Uzinho aqui é o micro. Então, eu tenho 1 micrômetro, né? Essa é a representação. Né? Então, prefixo é por isso, é o que vem antes. Por exemplo, a minha internet ela é de 10 MB. Esse MB significa megabit, no caso por segundo, no caso se tratando de taxa de transferência de dados. O meu HD eu tenho um HD externo que ele é de 500 gigabytes. Então, GB, o G é o prefixo, né, que representa. O tera, gente, ele é 10 elevado a 12, o giga é 10 elevado a 9, o mega 10 elevado a 6, quilo 10 elevado a 3, mili 10 elevado a menos 3, representando uma grandeza muito pequena, micro 10 elevado a menos 6, nano 10 elevado a menos 9, pico 10 elevado a menos 12. Essa é a representação, né? Dos números. Então, gente, tem uma questão muito que a gente utiliza muito a respeito dos prefixos, é como transformar um prefixo em outro. Vou dar um exemplo. Eu quero transformar de quilômetro para milímetro, né? Isso é muito comum isso acontecer, né? Quando você está trabalhando com medidas. Eu quero transformar de gigabyte para megabyte. Isso é muito comum, né? De você ter que fazer essas transformações. E aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa transformação, tá? Basicamente aqui, eu vou explicar para você o seguinte: eu quero transformar de quilômetro para milímetro. Observe aqui o K de quilo e o M de mili, né, de milímetro. Então, como que eu vou fazer para fazer essa transformação? Eu criei aqui um algoritmo para fazer essa transformação. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai colocar um número em potência de 10. No caso aqui, eu vou colocar o 10 em potência de 10. O 10 em potência de 10, eu já coloquei aqui, é 1 vezes 10 elevado a 1. Então, fiz essa parte do algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de tarefas que você tem que executar para chegar num determinado propósito. Então, a primeira delas é colocar na potência de 10. Foi o que eu fiz aqui. A segunda delas, né, do algoritmo, é transformar do múltiplo ou submúltiplo de origem para a unidade de medida. No caso aqui, eu estou trabalhando com K, então é um múltiplo. Então, eu vou transformar de K para a unidade de medida. No caso aqui, a unidade de medida é metro. Então, como que eu vou fazer esse processo? Esse processo é muito simples, gente. Aqui na fórmula está explicado. Eu vou trocar o K pelo que o K vale. Eu sei, voltando aqui,
que o meu K, ele vale 10 elevado a 3, porque o K representa quilo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu troquei o K, né, por 10 elevado a 3. Observe que eu tirei, removi o K e no lugar do K eu coloquei 10 elevado a 3, beleza? Aí eu faço a operação de multiplicação em potência de 10. Eu preservo a base, né, e somo os expoentes. Então, isso virou 1 vezes 10 elevado a 4. Então, eu fiz esse segundo passo do meu algoritmo. E o terceiro passo do meu algoritmo é transformar da unidade de medida para o múltiplo ou submúltiplo de destino. No caso aqui, é um submúltiplo, que é o mili de destino, né? Porque o exercício, o exemplo, ele quer que transforma de km, de quilômetro, para milímetro. Beleza. E nesse passo, o que eu faço? Eu introduzi aqui o m, o mili. Então, teoricamente, eu deveria ter introduzido o que o m vale. O m vale, gente, só para voltar aqui e mostrar para vocês, o m, ele é mili, ele vale 10 a menos 3. Mas como eu estou introduzindo um m, eu inverto o sinal do que ele vale. Então, esse processo de inverter o sinal, eu tenho que inverter. Nesse caso aqui, ele valia 10 a menos 3, passou a valer 10 a 3, porque eu inverti o sinal. Por que eu não tive que fazer isso com o K? Eu não inverti o sinal do K, porque eu estava retirando o K. Então, observe que aqui eu não tenho mais o K. Quando eu vou introduzir o M, eu tenho que introduzir o que ele vale invertendo o sinal. Então, eu inverti o sinal para 10 a 3. Aí, eu ficou 1 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 a 3, o que dá um total de 1 vezes 10 elevado a 7 milímetros. Então, 10 km equivale a 1 vezes 10 elevado a 7 milímetros. Gente, essa é uma transformação simples que a gente vai realizar sempre quando a gente está trabalhando com múltiplos e submúltiplos. Eu vou precisar de transformar de giga para mega, de K para giga, de K para mega. Isso é muito comum nos termos quando se trata de informática. Pessoal, então esse é o algoritmo para transformar de múltiplos e submúltiplos, né, para realizar essa transformação, e eu encerro assim a nossa segunda videoaula sobre representação numérica. Até a próxima. Abraço.